De uma origem humilde do interior de São Paulo, Flávio Contini construiu uma longa e bem-sucedida carreira executiva, ocupando o cargo de CFO da Unilever no Brasil e, posteriormente, CEO do Walmart Brasil e depois da América Central. Morou em diversos países e hoje ele é um cidadão do mundo. Um papo com muitas reflexões sobre sonhos, desafios, aspirações e liderança. Afinal, um dos principais objetivos é fazer a diferença e construir um legado, e isso, sem dúvida, ele está construindo. Uma história inspiradora de desenvolvimento de carreira e de vida. Aproveitem esta oportunidade e não deixe de ouvir o nosso podcast. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com profissionais que em algum momento da sua carreira deram uma guinada, foram para uma área diferente e muitas vezes mostrando que não tem muita idade para a gente procurar novos rumos, novos caminhos, enfim, ir atrás dos nossos sonhos. Tá, e vocês que curtem o nosso podcast, fiquem à vontade aí de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que essa informação que a gente traz aqui possa chegar a cada vez mais pessoas, né? Possa ter um impacto maior. E, claro, de seguir, né, o nosso podcast no YouTube, nas plataformas de podcast, como Spotify, dar o seu joinha, enfim, a gente está sempre up to date aí daquilo que a gente está fazendo, né, para vocês se atualizarem. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, com a Silvana Machado de Campinas e com o Michel Girardias do Rio de Janeiro, que vão me ajudar a bater esse papo com o nosso convidado, né, que é o Flávio Contini, de São Paulo. Tá, o Flávio ele é formado em Ciência da Computação pela Unicamp. Aliás, estudamos juntos, né, Flávio? Teve uma carreira na área financeira, na área executiva, na Unilever, e também se tornou o CEO do Walmart em algumas regiões, como da América Central. Né? Então, vamos começar esse bate-papo. Flávio, primeiramente, seja bem-vindo. E para começar aí com você, quem é o Flávio Contini? Bom, primeiro de tudo, Ricardo, Michel, Silvana, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Acho que esse é um espaço importante de discussão sobre os aprendizados, as jornadas profissionais e pessoais. É um grande prazer estar com vocês e eu espero humildemente poder colaborar com o propósito do Nada de Pânico, né? Sempre que eu vou falar, né, o Ricardo, a Silvana, Michel, quando eu vou me apresentar, eu gosto de diferenciar o quem e o quê. Eu prefiro falar do quem primeiro, porque o quem é a base de tudo. Então, eu sou o Flávio Contini, eu sou uma pessoa simples, de família simples, do interior paulista, eu sou de Presidente Prudente, eu sou filho do senhor José, da senhora Maria Carmen, lavrador e dona de casa, esposo da Maria Angélica, venezuelana, casados há 33 anos, pai da Flávia e da Vitória. E eu gosto de falar que um dia eu deixei Presidente Prudente, a minha cidade natal, aos 17 anos, né, com a bagagem vazia, mas cheia de sonhos, né? E esse é o Flávio, é o quem. E quem sou eu, né? Ao longo do tempo, eu estudei ciência, como eu falei para vocês, eu deixei minha cidade natal com 17 anos, eu estudei ciência da computação na Unicamp, estudamos juntos, Ricardo, fomos colegas de turma. Eu fiz logo depois, eu fiz uma pós-graduação em MBA executivo na FIA-USP, e ao longo da minha carreira executiva, eu tive a oportunidade de servir empresas como o Walmart, como a Unilever, como a Natura, como a Diageo, como a Natura, como CFO, uma boa parte na área financeira, alguns cargos de CFO, e mais recentemente como CEO no Walmart, para o Brasil, para a operação brasileira e para a operação da América Central. Recentemente, né, no final de dezembro, eu tomei a decisão de transicionar da vida executiva para não executiva. Então, estou indo para outra transformação agora. Várias mudanças, né? Agora, ô Flávio, uma curiosidade, por que você escolheu ciência da computação aos 17 anos? Então, Ricardo, quando eu olho para trás, né? Quando eu estava me preparando para essa conversa no podcast, isso foi legal, que faz você refletir, né?
Eu acho que tem vários momentos na minha vida, profissional e pessoal, que eu tomei decisões que me moviam para fora da minha zona de conforto, fora do rumo mais fácil, e eu acabei aprendendo. Como você falou, aos 17 anos, no momento que eu deixei a minha cidade natal para estudar ciência da computação, foi um dos meus primeiros passos incômodos, né? Família, 500 quilômetros. Eu gostei sempre muito de exatas, então essa foi a primeira motivação no momento que eu fui estudar ciência da computação. Aconteceu também algo comigo aos 17 anos, que eu, em um concurso tipo vestibular, né, eu fui aprovado para uma viagem de estudos de verão no Instituto Weizmann, Israel, com outros 3 brasileiros. Foi algo determinante e marcante na minha vida, na vida de alguém, né? É que nunca tinha saído do Brasil. Eu não conheci o mar, eu conheci Israel. Imagina, você nasce aqui em Presidente Prudente, né? 100 quilômetros, eu não conhecia o mar com 17 anos. Ô Flávio, você aqui no Brasil, com esse litoral gigantesco, foi conhecer o mar, e Israel, que tem um litoral pequenininho, é demais. Exatamente, Ricardo, em Tel Aviv, porque assim, se você é classe média baixa, lá no interior de São Paulo, você não ia para a praia no verão. Então, eu não conhecia, não tenho vergonha disso, porque fala um pouco da origem, da jornada da gente. Então, eu ganhei essa viagem, que não ganhei não, foi um vestibular, né? Se eu tiver oportunidade eu falo dela depois, mas com outros 3 jovens, fui para Israel, eu ganhei aos 17 anos, né? Foi tipo um vestibular, e eu fui na metade do primeiro ano que eu estava na Unicamp. Até perdi algumas aulas na Unicamp, porque eu tinha que fazer um curso de verão em Israel. Eu nunca tinha saído do Brasil, eu não conhecia o mar, e eu tinha que comunicar em inglês, sendo que eu tinha só um cursinho básico de línguas. Isso foi muito desafiador para mim, ampliou a minha visão de mundo de maneira marcante, me colocou um pouco em contato com uma tecnologia de ponta. Em um momento que você vai lembrar, a gente vivia reserva de mercado no Brasil na área de informática. Sim. Eu estava no meu primeiro ano de computação na Unicamp, que era uma das melhores universidades de computação do Brasil, talvez a melhor, e eu tive a oportunidade de ver no Museu de Informática em Israel alguns dos equipamentos que eu utilizava na Unicamp. Nessa época, você vai se recordar, a gente programava utilizando o cartão perfurado, né? Então, nem me fale, eu tenho muitas lembranças disso, nem me fale. A lembrança de você numerar o deck atrás com caneta quando caía no CPD meia-noite. E deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Queria voltar só naquele momento onde você sai da casa, né, onde você morava com a tua família, e você vai, então, para uma outra cidade. Você tinha algum apoio? Você foi na coragem? Como é que foi esse momento de você se adaptar? Isso aí é uma coisa que eu tinha curiosidade de saber, né? Você saiu de onde você estava para investir no teu sonho. Como é que foi isso? Eu vou falar um pouco do sonho que veio com tudo isso, mas assim, Michel, apesar de ser de uma família, eu fui a primeira geração que estudou em uma universidade, uma faculdade. Acho que eu tinha um apoio muito grande da família, do meu pai e da minha mãe, para estudar. Você era classe média baixa, essa década era complicada, a sua única oportunidade de ascensão na vida era estudar. Sim. Principalmente, aí eu vou falar depois de um conceito que eu gosto muito de oportunidade, possibilidade e probabilidade, né? Se pegar probabilidade, ela não teria me levado a lugar nenhum, foi a possibilidade que levou. Então, eu tinha muito apoio dos meus pais, que eu saísse a estudar e que eu fosse atrás dos sonhos, né? E essa coisa de Israel fez crescer a minha visão de mundo, porque a minha visão de mundo ela estava restrita a Presidente Prudente, máximo vir a São Paulo, e quando eu entrei na Universidade de Campinas, na Unicamp, ela se estendeu a Campinas, mas era muito restrita a visão de mundo. Mas graças aos meus pais, eu tinha o apoio conceitual, então eu não tinha resistência de sair para buscar os sonhos, e isso é muito importante. Flávio... Oi, Silvana.
Não, Pode ir, Flávio, eu Silvana. ia compartilhar, Ricardo, que é o seguinte, entendo perfeitamente o Flávio, porque embora o Miguel Michel esteja no Rio, a gente que é do interior, como uma amiga diz, Jacuzão, né? Porque a gente é do interior paulista, a gente vinha pouco para a praia. É longe, é muito longe. Então, não, e as férias que a gente da classe média baixa tinha, né? Era assim a cada 2, 3 anos, só que os pais podiam ter algumas férias. Imagina os seus pais como lavradores, era mais difícil até de manter, né? E eu queria te perguntar, você fez essa prova antes do vestibular ou concorrente? Foi Foi uma... concorrente. Foi Tá. concorrente, Silvana, e tem uma coisa Hum, legal disso daí que eu falo, né, na questão de oportunidade. uhum, Talvez tem gente que quando eu ganhei esse concurso, eu era um bom estudante, não era uhum, uhum, assim, o famoso, eu era um bom estudante, eu era dedicado, as coisas uhum, que eu faço na vida eu sou dedicado. Eu vou falar isso uhum, depois, cabeça, coração e braço é, é forte. é, Mas assim, foi um concurso, foi a Associação Hebraica em São Paulo estava fazendo um concurso para levar 3, 4 jovens uhum, brasileiros para um curso de verão no Instituto Weizmann, um instituto uhum, bastante, uma reputação bastante grande. Era uma prova num domingo. Eu uhum, fui o cara que entendi, acordei no domingo de manhã, às 6 da manhã, para ir fazer a prova às 8. Foi feita no estado entendi, de São Paulo inteiro. uhum, Eu sempre falo, provavelmente tinha muita gente mais capacitada do que eu, que não acordou na sexta, no domingo de manhã para fazer a prova. Eu acordei é, domingo de manhã, fui é. fazer a prova, criei a oportunidade, né? Ah, é. Senão a Não, probabilidade não acontecia. Então, eu perguntei interessante. porque, por exemplo, fazendo uma parte em relação, por exemplo, a curso de inglês. Eu também não tive curso de inglês, fui aprender na vida, né? Aqui. Mas, de qualquer maneira, as oportunidades que existiam para o interior, para quem era do interior, ou elas estavam ligadas ao Rotary, bolsa do Rotary, mas aí seus pais tinham que estar enrolados. Isso Então, você era uma coisa, foi um caminho diverso. Você viu a oportunidade, se inscreveu e fez acontecer, né? Muito e foi, legal. foi E um aquela vestibular. criança do 17 anos, se você olhar aquela criança do 17 anos, foi guerreira, né? Olha que legal. Não, e o É, crescimento, né, Silvana? Porque é, assim, foi uma prova escrita uma de prova. vestibular, não foi fácil. É, Eu é. tive a oportunidade de ir com mais 3 jovens brasileiros bastante brilhantes, que são brilhantes até hoje nas suas carreiras. É, mas foi uma oportunidade ímpar, porque ela me deu uma descontinuidade na minha vida que eu não Uhum, imaginava, e me fez uhum, crer num mundo maior do é, que conheci pessoas. Eu vou falar do Max Pfeffer, que eu conheci uhum, depois, que é uma coisa liga a outra na vida. uhum, É muito interessante. Então, eu uhum. sou muito grato a tudo isso que aconteceu, né? Grato Mas, por ter também ido atrás da oportunidade, né? Mas É, também gratidão pela. é. mas, Flávio, eu acho que isso tudo tem a ver um pouco com o que você falou no início de sair da zona de conforto, né? De você não ter medo, você ter coragem de encarar aí novos desafios ou novas oportunidades, né? Que muitas vezes a gente tem um pouco de receio. E como é que foi a oportunidade de você saindo, imagino, da Unicamp ali na área de TI, e de repente se preparar na Unilever? Como é que foi essa sua Então, entrada aí no mercado corporativo? Como é que foi isso? esse negócio de sair fora da zona de conforto, Ricardo, sempre vai me acompanhar, né? Essa questão de Israel me levou a conhecer o senhor Max Pfeffer. Inclusive, tem um túnel bastante famoso. Ele foi o vice-presidente da companhia Suzano, um dos donos da família. Eu conheci o senhor Max, que foi um patrocinador dessa viagem, na época pela Associação Hebraica. Eu não sou Judeu. de origem Judeu. judaica, mas esse concurso foi patrocinado pela Associação Hebraica e pela Companhia Suzano. Isso me deu uma oportunidade, né? Eu tive um contato, eu tive uma oportunidade de estagiar na Companhia Suzano, porque a coisa é mais complicada do que só a computação, você vai ver. Eu fui estagiar na Companhia Suzano no meu penúltimo ano de faculdade, e eu fui efetivado na Companhia Suzano, na SPP Nemo, na época, que era uma subsidiária da Suzano, ao mesmo tempo que eu participei do processo de trainee de gerência da Unilever. Eu te conto depois por que eu participei do processo de trainee de gerência da Unicamp.
Desde que eu voltei de Israel, vi a questão reserva de mercado Brasil, isso. Eu gostava da computação, mas eu queria uma carreira mais ampla, eu queria mais amplitude, eu queria trabalhar na área administrativa. Então, eu tinha essa vontade, mas eu estava ali, né, fazendo a computação, eu fui aprovado no estágio da companhia Suzano e fui aprovado no trainee de gerência da Unilever, né? E como eu vou contar para o seu Max Pfeffer, ele era o vice-presidente da companhia Suzano, eu era estagiário, ele ofereceu uma oportunidade de estagiar, eu aceitei e fui efetivado. Eu fui com aquele receio, né, o estagiário bater na porta do vice-presidente, avisar, falar, seu Max, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive aqui, mas eu me apontei para o processo de trainee da Unilever, fui aprovado, e eu tenho a vontade de seguir isso daí, porque não é um trainee para a área de informática, é um trainee de gerência, mais amplo. E aquilo ficou na minha cabeça, ele falou, Flávio, vai para o processo de trainee da Gessilever, porque Unilever era Gessilever. Aquilo é uma grande escola, aprenda tudo o que você possa e quem sabe um dia você retorna aqui, né? Não tive essa oportunidade pela carreira, mas cada vez que eu passo pelo túnel Max Pfeffer, né, vem a gratidão enorme na cabeça, porque alguém que colocou um tijolo importante no baseline da minha vida e foi muito generoso no momento também que eu fui deixar a companhia, né? E esse momento que eu ingressei na Unilever, eu buscava essa amplitude, Ricardo. Mas me implicou uma coisa muito difícil, porque eu perdi a segurança de uma efetivação, uma empresa que eu já tinha uma reputação, né, na minha área de expertise. Na Unilever, como trainee, eu tive que lidar com um ambiente sofisticadíssimo. Depois eu conto no processo de seleção como é importante as pessoas não terem preconceito, né? Na minha primeira reunião que eu fui na Unilever, eu fui lá, camiseta da computação, aquela bolsa de couro a tiracolo, e todas as pessoas que vinham das faculdades renomadas de administração vinham de terno e gravata, né? Eu me sentia um ET. Mas alguém viu algum potencial, porque eu fui aprovado na primeira fase do... Mas eu fui estudar, eu fui trabalhar numa companhia, lidar num ambiente sofisticado, pessoas graduadas nas melhores universidades de administração do país. Todos tinham muito mais conhecimento que eu e eram mais preparados que eu. Isso me exigiu que eu dedicasse bastante para aprender de uma área que eu não tinha conhecimento técnico algum. Ao mesmo tempo, você pode imaginar, Ricardo, muitos amigos, alguns comuns, e mesmo pessoas da minha família que não entendiam direito, me questionavam e falavam, você está deixando para trás a Unicamp. A computação, aqueles anos todos, né? Aqueles anos todos que você se dedicou para entrar numa área que você não conhece nada. Então, assim, eu olho para trás, né? Além de ter que aprender o on the job, fazer um montão de cursos técnicos, pós-graduação, MBA, para solidificar a minha base teórica, eu tive que estudar bastante. E aqui eu tenho uma das minhas máximas que eu falo, né? A gente tem que estar aprendendo sempre. Pois o incompetente é aquele cara que perde a capacidade de aprender, né? Você se torna incompetente quando você se torna... você não tem mais competência de aprender. Então, isso foi um pouquinho essa história desse primeiro momento, que eu vou contar alguns depois, que foi a entrada na Unilever. Parece fácil quando você olha, mas você deixar o curso de computação da Unicamp, você estudou ciência da computação, 1986, e se aventurar pela área administrativa, eu tive que sair da minha zona de conforto, mas eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho aí, né? E nesse momento, a sua família, eles te deram apoio ou eles foram críticos? Como é que foi a família aqui? Geralmente pesa muito, né? Eu acho que na minha família eu tive, assim, o meu núcleo familiar duro me apoiou.
porque eu acho que eles me apoiaram, mas tinham pessoas que falavam, pô, Flávio, o que você está querendo, meu? Você se formou em computação, que é o curso do momento, para querer trabalhar na companhia que faz... Aliás, não é pasta, é creme dental, né? Mas muita gente... a companhia que faz a pasta Gessi, né? É fazer sabonete. Tinha um preconceito daquelas pessoas. Eu comecei, lembra, fazer ciência, computação científica industrial. Depois eu mudei para comercial, porque eu queria me graduar mais rápido também. Quando eu tive essa visão que eu queria uma carreira diferente. Mas tinha muita gente que tinha até um preconceito. Você trabalha na área comercial. Como você... Então, no começo, Ricardo, eu acho que eu enfrentei, mas eu acho que a minha família apoiou. Algumas pessoas não do núcleo duro... Eu vou falar depois as pessoas que multiplicam, somam, dividem e restam, né? Na tua vida, você tem que procurar se cercar pelo menos das pessoas que somam e multiplicam, né? Ter muito cuidado com as que restam e com as que dividem, né? Então, nesse momento, acho que você tem que ter bastante cuidado também com os inputs das pessoas que têm um interesse genuíno em você. No seu sucesso. Você falou um ponto muito interessante, que eu acho que todo mundo tem que levar na vida. A gente tem que saber muito bem os amigos, as pessoas que a gente tem em volta, né? E saber lidar com aquilo que as pessoas falam, porque as pessoas sempre vão falar de você, ou bem ou mal, não interessa, mas você tem que saber lidar com isso, tem que saber filtrar isso, né? Aquilo que... E Ricardo, tem uma história que eu conto, né? Quando eu me tornei depois eu vou contar, quando eu deixei a Unilever, eu deixei como CFO da América Latina e do Brasil, eu acumulava. A América Latina era a segunda região da Unilever e o Brasil o segundo país, né? Quando eu tinha Tom Hall com o meu grupo de financeiros, eu perguntava assim, quem fez contabilidade? Alguns levantavam a mão. Quem fez administração? Quem fez contábeis? Quem fez economia? Eu falava, vocês têm muito mais chance de chegar a ser CFO na companhia do que eu. Porque eu, quando entrei aqui, não sabia nem... Eu brinquei a piada que na minha gavetinha eu tinha uma colinha escrito, o débito é o lado direito da janela, para lembrar. Então, assim... Mas era um sonho. Eu também gosto de falar uma coisa, Silvana, Ricardo, Michel, que quando as pessoas falam, eu tenho 10 anos de experiência, eu questiono, você tem 10 anos de experiência, um ano de experiência repetido 10 anos? É diferente, você tem um ano... É diferente. E eu acredito no aprendizado, porque assim, se eu aprendi contabilidade, eu trabalhava das 8 às 6 da tarde, já era auditor na Unilever, e fazia o cursinho da IOB à noite para aprender contabilidade. Então, quando você quer, você aprende. Você faz acontecer. Né? E esse é um negócio, né, que, por exemplo, se a gente olhar o momento que você se formou, que era o momento que a gente na época que a gente se formou, a gente achava que formou, acabou, não vai ter que estudar mais. O único que precisava estudar sempre era o médico, porque ele tinha que fazer outras coisas. O pessoal de exatas, na nossa época, quando a gente entrou no vestibular, na minha época, quando entrei no vestibular, ou era engenharia, ou medicina, ou direito e administração. Aí tinha, mas não existia essa gama de escolas hoje, né, de assuntos. E você, naquele momento, falar, não, vou estudar, vou continuar estudando, foi a quebra com relação ao resto, né, que fala assim, pô, você não vai dar o retorno, vai continuar estudando, né? Então, você dava o retorno, mas estava aplicando de novo para se especializar, né, Flávio? E com isso, Silvana, tem uma coisa em muito mentoring que a gente faz, eu costumo falar, pessoal, a faculdade é o começo, não é o fim. A não ser que você faça, mesmo que você faça medicina, que é muito mais especializado, ou um direito, mas a faculdade é um começo, ela não é o fim. E as pessoas não podem lidar como se ela fosse o fim. Não, e ela é a base, só eu falo. Ela te dá a base. Exato. Dali para frente a gente tem muito mais para aprender, né? Aliás, a vida é um constante aprendizado, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro. Viver é um aprendizado, pelo menos para mim.
E, ô Flávio, agora pensando um pouquinho, voltando aí na sua carreira na Unilever, né, que você entrou na parte administrativa e de repente você foi para a área financeira, foi o CFO da empresa. Como é que foi isso, essa mudança interna? Foi rápida? Como é que foi? Não, Ricardo, é engraçado, né? As pessoas. Depois eu vou falar um pouquinho. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu acredito muito na inspiração, mas é 20% de inspiração e 80% de transpiração. É isso aí. Eu acho que tem uma coisa nisso daí, né? Acho que talvez vocês não saibam. Eu trabalhei 25 anos quase na Unilever. E eu entrei na companhia 3 vezes, né? Eu poderia falar, eu saí 3 vezes, eu entrei 3 vezes. Eu sou muito grato à Unilever. Eu entrei como trainee de gerência e deixei como CFO para a América Latina, que era o segundo posto, a segunda região, né, em termos de tamanho na companhia. Na área ficou responsável pela área financeira. Eu deixei 3 vezes a companhia. Eu nunca tomei uma decisão movido por descontentamento. Eu sempre quis ampliar horizontes. Então, te conto isso meio rápido, mas assim, eu nunca tomei uma decisão movida por sentimento negativo, mas sim pelo positivo. Que podia por exemplo, a primeira vez que eu deixei a Unilever, eu tinha uma posição já relativamente sênior na Unilever, eu era diretor financeiro da categoria responsável por Omo, por detergentes. Era um negócio grande, eu fui ser o CFO da Navistar International em Porto Alegre. A Mânia estava grávida da nossa primeira filha, a Mânia é venezuelana, teve uma gravidez de risco, mudamos de cidade, ela teve que ir para a Venezuela, ficar com os pais dela para evitar o risco. Foi primeiro uma saída de zona de conforto também, mas eu queria ter um cargo mais amplo de CFO, que naquele momento não estava disponível na Unilever. Então, foi minha primeira saída. De novo, eu fui atrás de complementar a minha carreira. E aí vem uma coisa também, Ricardo, Michel, a Silvana, com muita humildade, eu trabalhei em companhias fantásticas, mas eu nunca deixei que ninguém gerenciasse a minha carreira, a minha vida. Quem toma conta da minha vida, da minha carreira, sou eu. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento, então também não ficava esperando a companhia me dar uma oportunidade ou me treinar, não. Eu queria ter uma experiência como CFO. Eu fui de um negócio que era muito grande, mas eu não tinha toda a amplitude de um CFO, para um negócio pequeno, que era uma startup de uma companhia americana, fabricação de caminhões no Brasil, a Navistar International, mas tive uma experiência fantástica. E depois eu conto para você também, ou se você quiser eu emendo, mas... Já pode emendar. 3 anos depois eu estava sendo expatriado para Chicago, e aí a Unilever me convida para... Isso é um dezembro de 2000, e eu saí da Unilever no final de 99, em dezembro de 2021. Eles me buscam e perguntam... Eu já tinha terminado o meu projeto no Brasil, a estratégia, a gente redefiniu a estratégia, eu queria fazer, eu estava sendo expatriado, porque eu gosto de cumprir as minhas missões, então eu já tinha cumprido uma missão. A Unilever me procurou e falou: Flávio, tem um projeto grande chamado Harmonia, que é convergência de processos e sistemas, uma implementação do SAP Single Instance, Single Process, aquela coisa que eu nunca tinha visto uma tela de SAP, mas eu não estava sendo chamado pelo conhecimento técnico, era mais o conhecimento todo da companhia, dos processos financeiros. Eles falaram: você não quer liderar esse projeto para a América Latina inteiro? Projeto de transformação grande, multicultural, multifuncional, pessoas de vários países, de sistemas, de processo, de change management, de RH. E o meu racional foi muito simples. Eu falei: cara, para ser CFO, eu tenho a vida inteira. Para cuidar de um programa de transformação desse tamanho, é uma vez só na vida. E, Ricardo, esse programa foi um programa que foi parâmetro no mercado nessa questão de processos de convergência de sistemas e processos. Isso é um projeto grande. Na época fizemos junto também com a parceria com a Accenture. Foi um processo fantástico, eu aprendi muito.
E olha que interessante, 3 anos depois, quando o grosso desse negócio tinha sido implementado, vinha a parte que era mais de acquisition model, eu fui convidado para ser o CFO da América Central, lá em El Salvador. El Salvador é um país de 200 quilômetros por 100. Difícil de chegar, na época era... você tinha que fazer a escala ou no Peru, ou você tinha que fazer em Bogotá, não era fácil, ou no Panamá. Creio que várias pessoas, talvez até do meu círculo mais próximo, pensavam que eu estava sendo punido por ser transferido para um país tão distante e com um contexto econômico tão complexo na época. Então, de novo, me ofereceram isso, eu falei, pô, eu venho de um projeto super importante, eu era já um vice-presidente, pô, você é o CFO de uma operação pequena hoje na... Cara, mas eu olhei isso como uma oportunidade de aprender, depois eu te falo, bom, de multi-cluster organization, eu ia liderar eram 6 países na área financeira, mas não foi fácil, de novo, mudar. A Marian, a Flávia, nesse momento, tinha 4 anos, a Vitória tinha 2 anos, e a gente mudou para El Salvador. E elas deram, ok, vamos nessa junto com você. Cara, eu vou falar da parceria que é importante com quem você escolhe para ser a pessoa que vai estar junto na tua vida. Na época, a companhia tinha um processo que era uma visita que você fazia antes para conhecer o país. A Marian virou para mim e falou, Flávio, vai ser legal para você? Vai. Você acha que vai ser legal para a gente? Falei, Marian, acho que vai. Falei, eu não quero fazer o pre-visit. Decisão tomada, vamos. E eu lembro sair do Brasil chorando, porque eu falava, poxa, minhas filhas pequenas, a gente está saindo, vi as 2 pequenas no avião, e foi fantástico, Ricardo, Silvana, Michel, porque o fato de morar longe do Brasil nos uniu como família. Eu tive uma experiência profissional fantástica que me ajudou a liderar depois, eu não sabia, mas ia me ajudar muitos anos depois, quando eu liderei o maior negócio que tem na América Central, que foi o Walmart. Uma companhia de mais de 800 lojas em 5 países. A experiência da Unilever me ajudou a operar depois. Então, assim, às vezes, atrás de algo que parece... tem uma grande oportunidade, mas depende da tua postura, como você encara as coisas na vida. Metade das coisas que acontecem na tua vida depende. Para mim foi uma grande oportunidade ter ido para El Salvador, mas, de novo, se eu fosse atrás do estereótipo, se eu fosse atrás do preconceito, é um país pequeno, é perigoso, teve guerra civil, eu não teria ido. Então, de novo... oportunidade é um cavalo sem rabo. Ou você pega ele pelo pescoço, ou quando você viu, ele já passou. Então, assim, essa coisa me ajudou. De El Salvador, eu fui para a Colômbia, porque aí eu virei o CFO da Unilever para Andina e Centro-América, aí já eram 11 países. E olha que interessante. Estando na Colômbia, eu fui convidado para ser o CFO da Diageo para a América Latina. A Diageo é o John Walker, é uma empresa fantástica também. E na época, o que me levou a tomar a decisão de sair pela segunda vez da Unilever? Eu falei, cara, não existia uma posição na época de CFO América Latina na Unilever. Eu falei, eu quero ter uma experiência latino-americana. Eu já cuido de 11 países. Eu acho que eu posso agregar muito valor nisso daí. Eu fui nessa motivação para a Diageo é uma companhia fantástica. Tive que sair da minha zona de conforto de novo, porque de vender shampoo, sabonete, creme dental, desodorante, maionese, ketchup, eu fui ter que aprender de um negócio, imagina a dificuldade, eu não bebo uísque, eu não bebo vodka, eu não bebo cerveja, mas era uma companhia também com um propósito. Participar dos eventos, então, era um grande desafio, hein? Era uma companhia fantástica. Eu tive que sair da minha zona de conforto. O head office era em Miami, então viajava entre Bogotá e Miami.
conheci pessoas fantásticas, reaprendi um negócio, estabeleci o contato com os stakeholders e aprendi muito na Diageo sobre o Breakthrough Strategy, Mindset, uma estratégia de você antecipar as oportunidades antes que elas aconteçam. Então, para mim, foi uma escola ter passado. E aí, para te fazer a história curta, Ricardo, pelo tempo, depois eu reingressei, eu tive uma passagem pela Natura na Argentina, como CFO internacional da Operação uma passagem muito curta, mas eu voltei para a Unilever. A Unilever me convidou para ser o CFO do Brasil, eu voltei à Unilever, movido, o Brasil era o segundo país, era uma companhia que eu gosto, eu entrei pela terceira vez. E aí que vem uma coisa bacana, né? 2 anos depois eu virei o CFO da América Latina, que era um grande sonho dentro da Unilever. Foi muito bacana, mas eu tinha um sonho já gestando nesse momento. São os sonhos que vão movendo a gente, né? Mas já a gente fala um pouco, já a gente fala um pouquinho desse sonho, que eu acho que o Michel queria fazer uma colocação, né, Michel? Desculpa, Michel. Sim, não, problema nenhum, o papo tá bom. Flávio, você falou um ponto aí que me chamou a atenção, que você falou assim da importância da família, a família acompanhando os teus passos. Tenho 2 filhas que nem você. Eu imagino o que você acha, né, que influenciou na vida delas, elas vendo o pai buscando as oportunidades, enfrentando de peito aberto, superando os desafios, né? E aí isso refletindo na tua carreira, a carreira que você está construindo. Você consegue fazer um comentário em relação a isso? Porque eu acho que isso é uma experiência muito rica, não só para você diretamente, mas para a família inteira, né? Não só outras culturas, mas vendo que, olha, poxa, a gente se mudou, a gente teve contato com uma nova cultura, teve oportunidade, poxa, o meu pai subiu, cresceu, trocou de empresa, voltou, está sempre se desenvolvendo. O quanto que você acha que isso influenciou? Foi demais, Michel. E aí eu falo essa questão da decisão mais importante com quem você vai compartilhar a sua vida. Eu conheci a Marian em dezembro de 90, ela veio no Brasil em janeiro, eu fui lá em março, a gente casou em julho de 91. Somando os dias que a gente conviveu antes de casar, foram 15 dias úteis. Aí você vê também, Ricardo, a questão de você de sair de zona de conforto. A gente falou, cara, a gente se apaixonou, a gente falou, tem um risco muito grande de dar tudo errado, mas tem um risco muito grande de dar tudo certo. E aí, Michel, vem uma coisa que eu sempre quis chegar, eu quero chegar no fim da minha vida arrependendo das coisas que eu fiz e não das coisas que eu não fiz. Então, já começou legal esse negócio com a Marian, a gente fez 33 anos de casado, ela era uma profissional, ela teve uma carreira executiva. Quando a gente começou essa questão de sair mesmo para Porto Alegre, ela decidiu falar, Flávio, eu vou focar nas nossas filhas e você foca na questão da carreira, não dá para a gente conciliar país, isso, aquilo, tudo. É um time, porque todo mundo às vezes olha o Flávio, a história do Gustavo, do Flávio, a história da Marian, junto do lado. Isso, exatamente. E o que foi bacana nas minhas filhas, né? Eu acho que isso ajudou na visão de mundo. A Flávia saiu com 15 anos do Brasil, ela foi, porque depois eu conto, quando eu decidi da Unilever para o Walmart, eu movi do eixo inglês para o eixo americano, ela tinha um sonho de ir para a Inglaterra, de estudar em Oxford desde pequenininha, ela estudou, ela saiu de casa com 15 anos, fez a faculdade, fez Oxford, foi estudar literatura, que era o sonho dela, e a gente apoiou, o pai administrador apoiou porque é o sonho dela, eu acredito que o sonho, você tem que focar no teu sonho, então foi fantástico, porque ela é uma cidadã do mundo. Minha outra filha também saiu, foi para a Inglaterra, voltou, foi para a Espanha, está estudando aqui no Brasil, mas assim, a visão de mundo, eu acho que elas são cidadãs do mundo, e essa coisa sem preconceito, sem prejuízos, saber entender. A Flávia sofreu na Inglaterra, quando ela mesmo sendo... a mudança de cultura, tudo isso. Então, elas experimentaram a questão de diversidade, de respeito à diversidade. Acho que isso é muito importante. Então, eu olho assim, Michel,
eu acho que foi muito bacana, e eu vou falar isso no final, mas você começa a ver que você está cumprindo a tua missão quando seus filhos são muito melhores que você. E eu tenho filhas muito melhores do que eu, então estou muito feliz com isso. Lindo. Parabéns, obrigado. Legal. Tá? Legal, Flávio. Você falou uma coisa muito interessante, né? A família é um time, né? Eu acho que isso é fundamental, é um apoiando o outro. E, pessoal, tenho certeza que vocês estão curtindo muito esse papo, Flávio Cotini, muitas reflexões, né? Tem muita mensagem aí muito, muito legal para gente pensar. Mas vocês que estão gostando, né? Não esqueçam de curtir a gente, de seguir. E agora, Flávio, voltando para você, uma perguntinha chave aqui. Essa sequência aí de mudanças, de carreira, de novas funções, de novos países, você entrou em pânico em algum momento? Ricardo, eu acho assim, claro que você tem nervosismo quando você muda de uma empresa para outra, quando você muda de um país para o outro, você perde todas as suas referências. Por exemplo, quando eu entrei na Diageo, eu tive que restabelecer. As pessoas me conheciam na Unilever, as pessoas não me conheciam na Diageo, não me conheciam em Miami. Eu era conhecido na Unilever quando eu saí a primeira vez, não era conhecido em Chicago. Eu estava acostumado com uma cultura europeia, fui para uma cultura americana, então sim. Mas eu sempre tive firme uma coisa comigo, um diagraminha que é o ser, ter e fazer. Eu acho que quando você tem os valores, você tem o compromisso. Quando você faz, você tem. Não inverte. Não tenta fazer sem ser e ter sem fazer. Às vezes que eu vi isso na vida, não deu certo. As pessoas que querem ter sem fazer e que querem fazer sem ser. Aí eu simplifico cabeça, coração e braço isso daí, né? Eu sempre tentei me preparar intelectualmente, tá com o coração bem no lugar. Coração, eu digo, valores, para quem é religioso, religião, para que os amigos, o compromisso que você tem com as coisas que você faz e trabalhar duro. Eu sempre acreditei muito nessa questão de dedicação. Eu sempre brinco com as pessoas que eu compensei a falta de inteligência com excesso de trabalho. Então, assim, mas eu nunca vi ninguém ser muito feliz na vida sem esse equilíbrio, porque eu já vi gente que é muito brilhante, com coração muito comprometido com as coisas, ou aqueles projetos que você começa, Flávio, vai ser fantástico, pessoas, e que não trabalham nada, aí é difícil. Eu vejo pessoas que trabalham duro, têm compromisso, valores muito fortes, e ficam obsoletas, porque não se preparam. E vice-versa, né? Pessoa muito inteligente que trabalha duro e não tem o valor correto, não respeita os outros. Então, a maneira que eu lidei com isso, Ricardo, nesses momentos, foi tentando equilibrar isso daí. E a outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que eu fui aprendendo na minha vida, as pessoas te olham assim, pensam que a tua vida é uma linha reta, não é, ela é assim. Você tem eventos que são sucessos e você tem eventos que são insucessos ou fracassos. Eu não gosto de usar muita palavra negativa, essa coisa, mas você tem sucessos ou insucessos. Isso são eventos. Você não pode, no momento que está tendo sucesso na vida, se achar o super-homem ou a super-woman. Mas não pode pensar no momento que está tendo um insucesso que você é o cocô do cavalo do bandido filme B. Eu acho que essa constância na vida que vai te fazendo a sua resultante ir para cima. Então, uma resposta um pouco longa, mas é assim que eu fui tratando na minha vida. Cara, quando as coisas estão indo muito bem, não é o Flávio. É o evento. Quando as coisas estão indo mal, não é o Flávio, é evento. Eu tenho que saber lidar com esses eventos, com muita humildade e vontade. Né? Eu vou falar de alguns livros, algumas coisas.
Eu gosto muito da visão do From Good to Great, né? Humildade e vontade. Para mim, essa é uma combinação. Seja humilde e tenha vontade. Essa combinação, para mim, ela é fantástica. Foi a maneira que eu acho que eu fui tentando lidar com os desafios na vida, Ricardo. Entendi. Muito interessante. E principalmente sua visão de equilíbrio, né? Que eu também acredito muito nisso. Agora eu queria falar um pouquinho com você, eu queria entender um pouquinho como é que foi agora essa passagem, né, de CFO para você ir para o Walmart, né, para ser o CEO do Walmart em várias áreas, que, porra, já foi a maior empresa do mundo. Como é que foi isso? Cara, foi uma coisa, assim, super interessante, porque, de novo eu vou sair da zona de conforto, né? Eu estou saindo agora de novo, depois eu conto, mas eu estava com 49 anos, né? 49 anos. Eu era CFO da Latinoamérica, com uma chance de crescimento na Unilever ainda. A tendência natural era pôr a barriga em cima da mesa e administrar os anos, né? E estou falando de uma maneira jocosa, desculpa, hein? Porque, eu tinha um sonho, eu vinha me preparando sempre como financeiro, eu sempre fui muito business partner, navegador, tentando performance manager, transformação, eu sempre gostei, transformação, performance, gente, eu vinha me preparando para tentar um dia ser um posto de gerente geral e CEO. Nesse momento histórico da Unilever, esse acesso não seria fácil para financeiros. Esse caminho, esse career path não estava tão claro para mim na Unilever. E acho que foi quando apareceu o Walmart. O Walmart foi um movimento lateral quando eu fui ser CFO do Walmart Brasil. Mas o Walmart me contratou na época com uma perspectiva que eu poderia ter uma carreira mais ampla. Então, de novo, nessa saída que não foi fácil pela terceira vez, eu não estava descontente com... E eu sou muito grato à Unilever, que eu trabalhei quase 25 anos. Eu disse, eu entrei como trainee e saí como CFO América Latina. Mas o Walmart me deu uma outra oportunidade e eu acho que foi muito desafiador. Peguei, na época, eu assumi como CFO do Brasil, depois me tornei o CEO do Brasil 2 anos depois, tive que liderar o processo de portfólio decision, que o Walmart tomou a decisão também da saída do mercado brasileiro, uma questão estratégica. Foi muito desafiador, mas aprendi muito num negócio que lida com gente no dia a dia. Fui muito feliz nesses 10 próximos anos que eu tive no Walmart. Tive a oportunidade de ir para a matriz em Bentonville, tive a oportunidade de liderar como CEO da América Central, um negócio enorme, mais de 800 lojas na América Central, um negócio enorme. Foi fantástico. Então, assim, de novo, Ricardo, saí da minha zona de conforto, mas isso me lançou um novo desafio que eu tive que reaprender do retail. Eu não conhecia nada do retail. Tive que aprender. Então, foi sofrido, hein? Imagino. E uma coisa me ocorreu, né? Na América Central, tantos países de origem hispânica, outro idioma, por que um brasileiro foi escolhido? Por que você foi escolhido, Flávio? Você sabe? Eu acho que, Ricardo, com muita humildade, eu acho que era a pessoa naquele momento, talvez eu tinha um conjunto de competências, de habilidades que a companhia precisava para a transformação, que a gente fez uma transformação legal, era um negócio um negócio que a gente refez a estratégia, um negócio que está um crescimento rentável fantástico. Eu acho que foi a experiência também acumulada que eu tinha de gente. Eu costumo falar, para trabalhar no retail, eu não quero falar muito do retail, mas a conversa é mais sobre carreira, mas você tem que gostar de 3 coisas que eu adoro. Primeiro é de gente. Depois é de produto, mercadoria. E depois é de loja, físicas e virtuais. É que eu adoro as 3 coisas. Então, assim, eu tinha uma experiência anterior de América Central. Acho que isso me ajudou bastante. Ou talvez porque não tinha alguém
naquele momento disponível, né? Brincando, mas eu fui muito feliz com essa escolha que a companhia no fim fez e que eu tive a oportunidade lá de liderar esse negócio, né? Ele foi construindo ao longo dos anos anteriores, né? Mudando daqui para lá, ele foi agregando valor à beça no currículo dele. Mas o que me chama a atenção, ô Flávio, desde quando você começou com computação, até seus primeiros desafios, até a área de administração, você vai vendo que é uma carreira que você foi construindo, mas através dos teus sonhos, né? Através dos teus objetivos ali, a tua vontade de querer experimentar algo novo, né? Isso é interessante, que mostra um total desapego à sua posição atual, a uma acomodação, né? Por isso que eu gosto de falar, Ricardo, o que e o quem. Eu sou o Flávio. Eu estive CFO, eu estive CEO, e as empresas que eu trabalhei foram empresas com propósitos muito alinhados, em que eu pude praticar meu propósito de vida. O Walmart foi fantástico, o que a gente pode fazer na América Central, fazer a diferença na comunidade. Olha, eu lembro na época da pandemia, naquele artigo que eu passei para vocês aí da FIA USP, eu contei um pouco isso. Tá na frente de uma companhia que é a líder de mercado de retail, é a maior companhia na América Central. No momento de pandemia, foi fantástico. E eu lembro que todos os dias no nosso comitê de crise, nós começávamos a reunião com 4 perguntas. Que diferença nós vamos fazer para a sociedade? Que diferença nós vamos fazer para os nossos clientes? Que diferença nós vamos fazer para os nossos associados? Que diferença nós vamos fazer para o negócio? Não somos uma ONG, não podemos só fazer a diferença para a sociedade. Mas eu não posso só fazer a diferença para o negócio, tem que ser equilibrado. Então, essa coisa de você poder fazer isso é fantástico. Então, assim, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, talvez quando eu passar desta para melhor, eu não vou lembrar que a gente melhorou a rentabilidade, que a gente cresceu o negócio em mais de sei lá, eu não vou falar em números aqui, mas que a gente cresceu o negócio provavelmente na casa de $1 bilhão no período que esteve lá. Mas eu vou me lembrar que na companhia tinha menos de 1% de pessoas com discapacidade. E no final do ano passado, esse ano, a companhia tem 5% de pessoas com discapacidades empregadas. Então, assim, tinham pessoas autistas, pessoas com deficiência. Então, mais de 2.000 pessoas. Isso é fantástico. Isso você consegue fazer através do bom capitalismo, através da boa administração. É isso que eu acredito. Esses sonhos que moveram também. Não é, eu quero o cargo de CEO, eu quero fazer uma diferença, ajudar a pôr um tijolinho nessa vida. E eu fui muito feliz na minha carreira no Walmart, que eu encerrei como executivo. Eu conto um pouco também em dezembro do ano passado. Já vamos falar um pouquinho disso. Propósito. Vamos falar um pouquinho disso. Cara, tá indo tempo, hein? Tô preocupado. Não, mas vamos lá. O papo tá ótimo. Eu acho que o Michel tem uma pergunta. Tem sim. Flávio, você estava falando quando pontuou dos 3 itens importantes, né? A primeira coisa que você falou foi de pessoas. Eu acho isso muito bacana, é uma coisa que eu também considero vital, né, para o sucesso pessoal, para o sucesso da empresa, né? A gente trabalhar pessoas, a gente motivar, influenciar, tocar. Então, na tua experiência, tem alguma coisa assim que você lembre quando fala em pessoas? Eu ajudei uma pessoa numa situação, eu consegui influenciar um time, um profissional que você sentiu que em algum momento você fez uma diferença e você conseguiu ajudar, até porque é uma coisa que talvez você também tenha recebido em outros momentos e você está repassando. Tem um ditado aqui no Rio que é gentileza gera gentileza,
E isso aí eu acho que transcende até para esse nosso cenário empresarial. Tem alguma coisa que você lembre, ou em algum caso Michel, específico? a gente pode ficar falando um monte de tempo aqui. Talvez um dia a gente bate um papo no. Escolhe uma. Eu sou muito, muito grato a muitas pessoas que me ajudaram, que eu aprendi muito. Acho que com humildade eu sempre tive um interesse genuíno nas pessoas. O trabalho de CEO, com muita humildade, eu liderava uma companhia com 40 mil pessoas. Qual era o meu trabalho? Era só alinhar as pessoas, Michel. Garantir que essas pessoas estivessem na mesma direção, porque tem muitas companhias que às vezes as pessoas estão indo para o sul, a outra para o norte, outra para o oeste. Isso não significa que não exista divergências, mas que as pessoas estejam no mesmo quadrante. A resultante é fantástico quando você consegue colocar as pessoas no mesmo quadrante. Tem algumas coisas que eu pratiquei na minha vida com pessoas. Uma delas é acreditar mais nelas do que elas mesmas acreditam em si mesmo. Isso é mágico. Quando você acredita na pessoa mais do que ela acredita, você unlock the power. Cada pessoa tem um gênio. Eu tenho um livro que eu adoro, que é o True North. Todo mundo na administração gosta de fazer análise de desempenho, análise de gap, né? Você começa a tua avaliação de desempenho assim: Michel, você foi muito bem o ano passado, blá, 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 e você fica esperando o mas, porque no mas é a mensagem real. Mas eu não gosto de gap, eu gosto de fortaleza. Quais são as tuas fortalezas? Foca na tua fortaleza. E procura que elas não se tornem um derailer. Eu ajudei muita gente a evitar derailer na vida. Uma pessoa que é muito pragmática, às vezes não gosta de uma discussão estratégica, que às vezes é um pouco mais etérea. Então, você tem que ajudar o pragmático, falar, seja pragmático, que é muito bom, mas cuidado para você não perder também um pouquinho a vontade de discutir uma estratégia, algo novo, porque isso pode te evitar de ver uma oportunidade. Então, essa coisa, foca no que é forte e tenha cuidado para que nada seja um derailer. Mas, assim, não tenta ensinar o Tiger Woods, que era... O que ele era, o Tiger Woods? Ele era... Golfista. Jogar tênis, porque provavelmente ele não vai jogar, ele vai ter um monte de gap. Pega o cara que é bom em jogar tênis e fala, vai jogar tênis. Então, eu acredito muito nisso, from good to great. Right people in the right seat, you can drive any direction. Então, para mim, qualquer executivo, quando chega num cargo novo, a primeira coisa, ele quer mudar a estratégia. Eu quero mudar a estratégia da companhia porque eu sou o iluminado. Não. Primeira coisa, ver as pessoas que você tem. Ricardo, tem uma história que eu gosto de contar aqui, você vai ter que editar pelo tempo, mas eu brinco nisso que você falou, Michel. Eu falo, olha, eu viajei muito, a Marian estava um pouco brava comigo, eu tinha que surpreender a Marian, então vou fazer um jantar. Esse jantar, eu vou usar alguns estereótipos, desculpa, mas... Não tem problema, fica à vontade, fica à vontade. Eu vou pegar um italiano, eu sou de família italiana, eu quero organizar um jantar. Eu vou pegar o italiano, porque pelo menos o italiano da minha família não fala alto, são disciplinados, todos eles escutam uns aos outros, etc. Eu pego o italiano para organizar o jantar. Pego o inglês para cozinhar, porque você sabe, o cardápio na Inglaterra é bem farto, a gastronomia inglesa. Eu pego um francês para ser o maître, principalmente falando em inglês, porque os franceses gostam de falar em inglês e tal. Eu pego o francês para ser o maître. E pego um alemão para escolher a música, o vinho, a mesa, porque falar eu te amo em alemão é bem sonoro, é bem bonito. É bem simples, né? Michel, onde eu vou dormir nessa noite? No sofá. Agora, se eu pegar esse mesmo time, eu falar, pera um pouquinho, eu ponho o italiano para cozinhar,
eu ponho o alemão com a disciplina do SAP para ser o PMO e organizar o jantar. Eu pego o francês para cuidar da música, me ajudar com o vinho. E o Anthony Hopkins, o inglês, para ser o maître. Eu vou impressionar minha esposa e vou dormir na cama. E é o mesmo time. Então, respondendo ao que você falou, eu gastei muito tempo da minha vida quando eu chego num lugar. Quem é o meu alemão? Quem é o meu francês? Quem é o meu italiano? Quem é o meu inglês? Porque às vezes você tem uma pessoa não funcionando num lugar, não é porque ela não é boa, porque ela não está adequada. Então, eu lembro alguns exemplos na minha vida disso, de identificando as pessoas corretas, nos lugares corretos e dando oportunidade, retribuindo coisas que eu acho que eu recebi ao longo. E tem uma coisinha que eu gosto de usar também, que é todo mundo é bom para receber elogio, né? Então, quando você recebe um elogio, você fala, não, eu sou muito bom. E quando você recebe uma crítica, você fala, não, o meu time fez errado. É a teoria da espelho e janela, né? Quando é muito bom, você olha no espelho. Quando é muito ruim, você distribui pela janela. Todo mundo faz ao contrário. Tem que fazer ao contrário. Quando a crítica vem, você tem que olhar no espelho. É para mim. E quando o elogio vem, você distribui pela janela. Isso funciona na vida pessoal e na vida profissional. Tentei aplicar isso aqui na minha vida. A crítica é pessoal e o elogio é público. Todo mundo faz ao revés. Olha, Ricardo, parabéns por esse bom trabalho. Você fez isso muito bem. Quietinho na sala. Michel, o que aconteceu aqui? É público. Todo mundo faz ao contrário. Em vez de falar, Ricardo, que negócio fantástico. O que a gente está fazendo aqui, que negócio... Nada de pânico. Fantástico. Ah, não, Ricardo, parabéns pelo nada de pânico. Então, Michel, a gente podia ficar falando, mas essas coisas que me acompanharam aí, que eu creio na minha vida. Tá ótimo, ô, Flávio, obrigado. A gente está chegando ao final, mas tem alguns temas que eu quero tocar ainda. E agora, você falou, né? Então você está saindo do Walmart, meio que se aposentando, né? Se é que existe essa palavra para você. Nossa, agora tô ficando... E justamente, olhando agora para frente, para o futuro, quais são os seus desafios, quais são os seus sonhos que você ainda quer ir atrás? Então, Ricardo, isso é interessante nesse momento que eu estou, porque assim, eu estava muito feliz no 3 anos consecutivos do negócio indo muito bem. Eu acho que eu gosto muito da companhia. As pessoas acho que gostavam de mim, né, falando assim, mas eu tomei a decisão de, no momento, 59 anos, de novo, eu não estou me aposentando, eu estou transicionando de executivo para não executivo. Eu passei quase 40 anos da minha vida pescando, eu quero tentar ajudar mais pescar do que eu ajudar os outros a pescarem do que eu pescar. Eu acho que tem uma coisa que, na questão do tempo, como eu investi meu tempo. Eu adoro minha carreira executiva, mas infelizmente o meu tempo, eu era menos dono do meu tempo e eu estou procurando ser um pouquinho mais dono do meu tempo. Não entenda errado o que eu vou falar, mas a gente que vem de classe média baixa, tudo isso, quando você tem tempo e saúde, você não tem condição financeira. Quando você começa a ter condição financeira e ainda tem saúde, você não tem tempo. O segredo é como tomar decisões na vida que você tenha algum tempo, a saúde e alguma condição financeira para as indulgências da vida. Todo mundo pensa muito na parte financeira, mas os 2 recursos finitos e que se esgotam mais rápido, que todo dia a gente acorda com menos, é a saúde e o tempo. Então eu procurei dentro disso daqui, gostando muito do que eu fazia, como eu posso ser útil para a sociedade, como eu posso continuar sendo útil, mas que me sobre um pouquinho mais de tempo para estar com as pessoas que estão terminando o seu tempo, né? Que meu pai não escute isso aqui, meu sogro, mas
com 89 anos que eles têm, eu tenho a felicidade de ter meus pais e meus sogros, mas fazia mais de 10 anos que eu não passava uma semana com meus pais, mais de 10 anos que eu não passava 2 semanas com os meus sogros. Eu dou um exemplo, eu tenho um cunhado que tem um negócio, uma fazenda fora do Brasil, eu nunca fui visitá-lo, né? Eu tive a oportunidade nesses 6 meses de fazer um monte de coisa que eu não tive a oportunidade de fazer. Estou esvaziando o copo, eu não sei direito antes de encher, porque foram tantos anos de copo cheio, que eu estou me sentindo também New Kids on the Ground, entende? Eu vou para uma próxima fase. O caminho comum, você fala, você vai fazer mentoring, ser conselheiro. Eu fui agora para Harvard, eu fiz a capacitação, eu me tornei certificação de conselheiro de Harvard. Provavelmente eu vou fazer algum conselho onde eu possa agregar valor, alguma mentoria, onde eu possa ajudar, mas eu quero esse ano esvaziar o copo, mas para uma função não executiva, para algo não executivo, que faz parte dessa conversa que a gente está tendo aqui. Como mudar vidas, como poder ajudar a mudar vidas. Eu não sei direito ainda o que eu vou estar fazendo, mas eu tenho certeza que é algo não executivo. Se eu quisesse ser executivo, eu estaria no Walmart, onde eu estava muito... continuado, né? Legal. E a gente encerrando agora, Flávio, tem alguma coisa que você faria diferente na sua carreira? E emendando também alguma mensagem final aí para os nossos internautas? Se eu possa contribuir, né? Porque às vezes se alguém... tem 3 coisas que eu gosto de citar... alguns livros, né, de cabeceira, né, que eu gosto, o From Good to Great, né, vocês devem conhecer, mas humildade e vontade, show horse e plow horse, eu sempre fui um plow horse, nunca fui um show horse, essa questão de espelho e janela, saber usar, né, seja generoso com a janela, passando as coisas para as outras pessoas, usa muito espelho quando a crítica vier, gira a roda, cara, gira a roda e ter paciência na vida. Eu vou falar uma coisa que é pela questão filosófica, eu não quero ofender alguém que seja ateu, mas eu gosto de usar o exemplo, Deus era onipotente, onisciente, onipresente, ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele podia ter feito em 1. Tem uma mensagem para a gente aí. Tem uma mensagem de paciência, de você saber que as coisas vêm um dia atrás do outro, você ter a paciência de construindo as coisas na tua vida. Não tem ninguém vai do inferno para o céu sem passar no purgatório, não tem essa descontinuidade. Então, o From Good to Great, essa questão do girar a roda, da paciência, eu acho que é uma coisa que eu falei do True North aí, essa questão de você focar nas fortalezas e olhar para o espelho todos os dias nos seus derailers, e aí vão com um conselho, né? A melhor pessoa para falar as coisas que você tem que mudar na tua vida é o seu travesseiro, a sua esposa, o seu esposo, o seu partner, porque ele conhece você melhor que ninguém, teu travesseiro e o seu partner. Então, escute os dois, eles sabem muito disso daí. Eles te conhecem. O Made in America do Sam Walton, né? As 10 regras que ajudaram o Walmart a ser bem sucedido, mas tem uma que eu adoro, que é: seja corajoso de nadar contra a corrente. Quando tiver todo mundo indo para o sul, tenha coragem de ir para o norte. E tenha, no negócio, no que você fazer, tenha os clientes e os seus associados no centro de tudo que você faz. E mantenha a importância do propósito na vida. O propósito, eu falei de cabeça, coração e braço. O propósito, a alma que vai te motivar naqueles momentos que as coisas não estão indo bem. O propósito é uma estrela guia. Então, acho que isso é uma coisa bacana. O que eu faria, né? Eu me sinto um cara abençoado no sentido... Eu acho que eu me sinto realizado profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que
Eu fiz as coisas que eu quis fazer na vida, tudo que eu quis, eu tentei, talvez tem coisas que eu posso não ter conseguido, mas eu tentei, então acho que assim, eu gosto da vida pessoal, eu tô satisfeito com a minha vida pessoal, minha vida profissional. Eu acredito que no fim da nossa vida, o que você vai encontrar com o que você poderia ter sido. E esses 10 segundos disso que vai te deixar sabendo se você fez a tua missão ou não. Então, eu sempre penso no Flávio lá na frente, o que eu sou, não o quem eu sou, encontrando com quem eu poderia ter sido. Eu quero ter certeza que eu vou estar o mais próximo possível disso. Então, por isso que eu me orgulho tanto dos 5% de pessoas com alguma discapacidade que a gente conseguiu empregar na companhia no mesmo momento que o negócio também, quebrando o paradigma, que o negócio estava indo muito bem. Então, assim, quando eu olho, eu acho que botar cabeça, coração e braço. Falei essa coisa de ver as filhas, né? Quando eu vejo minhas filhas, eu tenho certeza que eu acho que elas são melhores do que o pai, então tá indo. O que eu faria de diferente, cara? Talvez desfrutar mais a jornada. Passou rápido, Ricardo. Ao mesmo tempo, esses 40 anos parece uma eternidade, mas ao mesmo tempo eu me sinto um cara de... Se eu for olhar a minha energia, eu continuo trabalhando como executivo 30 anos mais. Eu acho que eu tenho energia que eu tinha 30 anos atrás. Mas o tempo passa. Então, assim, a maioria das pessoas, se eu puder deixar um insight, eu vejo que todo mundo está muito preocupado aonde vai chegar, nas suas vidas pessoais e profissionais. E para mim, eu sempre me preocupei muito como eu vou chegar e não aonde eu vou chegar. Como você vai chegar? Com quem? Com a família? Com os amigos? Se você é religioso? Com o seu esporte? Com saúde? Todo mundo, às vezes, pensa muito aonde vai chegar e aí compromete muito as outras coisas. Então, acho que você não pode comprometer o como você vai chegar em função do aonde vai chegar. Mas eu sou um cara gosto da alta performance, eu sou um cara muito perfeccionista. Eu acho que a minha cobrança sempre é muito grande. Então, olhando para trás, o que eu faria diferente? Eu desfrutaria um pouco mais a jornada, eu respiraria e celebraria um pouquinho mais dia a dia. Às vezes eu acho que na correria das coisas... Eu tinha muito claro uma coisa para fechar, né? Eu acho que a Mária fazia um papel fundamental com as minhas filhas, ela se dedicava muito, enquanto... eu sou um cara de números, né? Os números me perseguem. Nesses quase 40 anos de vida profissional, eu gastei 2 anos dentro de um avião ou viajando, eu computei isso daí, então... Eu perdi muita festa de aniversário, eu perdi aniversário de casamento, eu tive 3 anos de aniversário meu no avião e a Qatar Airways, não vou falar aqui, né? A companhia dita depois, ela não me cantou feliz aniversário no avião. Eu tive mais de 20 ocupações, trabalhei em mais de 6 países, eu morei em mais de 10 cidades. Então, você vai somando isso à entropia, mas eu acho que eu tentava assim. Quando eu estou com você aqui, eu exerci uma coisa na minha vida, be present. Se eu estou com você aqui, Ricardo, se eu estou com você aqui, Michel e Silvana, existem só vocês. Eu estou aqui totalmente dedicado a vocês. Se eu estou no meu trabalho, eu sou 100% executivo, focado no meu trabalho. Se eu estava com a Mari, eu tentava ser 100% esposo. Se eu estava com minhas filhas, 100% pai. Se eu estava com meus pais, 100% filho. Não tenta fazer as coisas pela metade. Stop doing things by half. Cachorro com 2 donos morre de fome. Isso eu acho que é um aprendizado que eu tive, que eu deixo, mas voltando para a tua pergunta, desfruta mais a jornada. Eu acho que eu podia ter desfrutado um pouquinho mais a jornada. Na teoria,
eu sei isso muito claro, mas muitos momentos você se perde um pouco na jornada. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai encerrando hoje, principalmente com a mensagem de aproveitar a jornada, aproveitar a vida. A vida é muito boa, a vida é bela e a vida está aí para a gente realizar os nossos sonhos. Então vamos curtir, vamos atrás disso tudo. Flávio, queria te agradecer muito aí o seu tempo. Eu sei quanto tempo demorou para a gente conseguir agendar. Você é uma pessoa que tem uma agenda complicada, né? Muitos compromissos. E queria te agradecer muito esse tempo e principalmente os ensinamentos, as reflexões que você passou. Michel, Silvana, muito obrigado aí pela companhia, para estar aqui com a gente. Sempre ótimo ter vocês. E lembrar a todos, né, que o Nada de Pânico ele é feito por um time de profissionais sêniors, justamente mostrando que, a vida é uma jornada, né? Não tem idade aí para você sonhar, para você ensinar, para você se divertir, curtir essa jornada. E a gente gosta muito de fazer isso, tá? Então, vamos encerrando e sigam a gente, sigam o nosso YouTube, o Nada de Pânico, sigam o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, a nossa landing page, nadadepânico.com.br, onde você tem todos os podcasts que a gente já fez. E vamos nessa, pessoal, porque a vida é repleta de oportunidades e nunca é tarde pra gente ir atrás dela. Valeu, até mais, pessoal. Tchau.